De volta com o nosso programa desta sexta-feira, Semana da Mulher, semana inteira só com entrevistadas mulheres, falando sobre política, falando sobre a data do 8 de março, falando sobre seus trabalhos. Então você pode acompanhar tudo lá no nosso YouTube, TCMHD, a playlist Cenário Político. Você encontra todos os programas Cenário Político, podem reassistir todos e participar também. Hoje, agora, ao vivo, você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais na entrevista da professora e advogada Fernanda Abreu. Participe. Carol, a gente traz agora um assunto que repercutiu muito ao longo da semana. O caso aconteceu na terça-feira, no Dia Internacional da Mulher, mas continua se arrastando e deve parar na Justiça. O grupo que realizou a ação chamou de Ação de Protesto contra o Pacote do Veneno. Foi uma pichação lá no gabinete, aqui no estado, do general Girão, alvo do manifesto que classificou como atentado criminoso de vandalismo. O gabinete local do deputado federal aqui na capital do estado, em Natal, foi alvo de pichações com palavras e frases de protestos na fachada. Imagens da câmera de segurança registraram que a ação ocorreu às 3 horas da madrugada da terça-feira e durou exatos 3 minutos e 7 segundos, desde a chegada do grupo até a saída. De um lado, o deputado, em nota, ele se manifestou: reiteramos total repúdio a esse ato violento e intolerante. Nos acusam o tempo todo de representar um governo que propaga discurso de ódio, mas esses que se dizem tolerantes, além de propagar, materializam o ódio e a intolerância. A nota segue dizendo: somos contra qualquer ato de violência, principalmente no campo das ideias e da política. Em documentos destinados ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e à Presidência da Câmara dos Deputados, o general Girão solicitou a instauração de procedimento de investigação a fim de apurar as circunstâncias do fato, eventual materialidade e autoria, e também a posterior responsabilização daqueles que confessaram os atos. Carol. Pois é, do outro lado, o grupo de mulheres sem terra, que assumiu a autoria da pichação, publicou seu posicionamento em redes sociais e por meio de nota. A nota diz que o coletivo de mulheres sem terra potiguares se manifestou contra o projeto de lei 6.229 de 2002, conhecido como Pacote de Veneno, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Diz ainda que a mobilização contou com um ato de escracho em frente ao gabinete do deputado federal Eliezer Girão Monteiro Filho, também conhecido como General Girão. Diz a nota que o político filiado ao Partido Social Liberal, Girão, foi um dos parlamentares que votou a favor do PL do Veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos no Brasil. Foi dele um dos 301 votos que aprovaram o PL do Pacote do Veneno, votado na Câmara no último mês de fevereiro. A nota segue, é um pouco extensa, mas tenta justificar o ato de pichação ali na fachada do gabinete, e essa história ainda pode se estender por mais algum tempo. E agora vamos continuar nossa conversa com a professora e advogada Fernanda Abreu, que está aqui com a gente. Professora, em relação a essa questão feminista e as resistências ao movimento feminista, porque tem tanta mulher que critica e que não aceita as mulheres feministas? Olha, eu acho que, pelo menos essa é uma visão minha, né? De que a gente, uma das questões é a quantidade de estereótipos que socialmente nós temos, ou ideias preconcebidas que socialmente nós temos acerca do que seja ser feminista, acerca do que seja o feminismo. Como eu disse, os feminismos são plurais e grupos feministas distintos possuem pautas distintas, já vinha exemplificando antes. Então, existem algumas pronações de que o feminismo seria uma oposição à condição de protagonismo dos homens na sociedade. Bom, isso não é bem uma realidade. Agora, parece óbvio, por exemplo, no âmbito em que nós temos a política, onde as mulheres ocupam 15%, que para que elas ampliem esse espaço de 15%, alguém precisa sair de lá, não acha? Para que a gente ocupe mais espaço, se você tem espaço limitado, então esse espaço tem que ser desocupado por um outro grupo. Isso se chama duelo de poder, está no âmago da democracia e das lutas políticas. Então é natural que haja oposição, que haja discordância e que grupos que estiveram ou estão historicamente no poder continuem lutando
para permanecerem lá, certo? Mas o fato é que a gente vive em um Estado democrático que deve ser igualitário, né? Então, é nosso dever, enquanto cidadãos, independentemente da gente se declarar feminista ou não, né, batalhar para que essa desigualdade deixe acontecer. Um outro aspecto é que, assim, a gente é criado, é educado num ambiente social ou num ambiente social que é profundamente sexista e machista e que define determinados papéis sociais, políticos, econômicos, etc., que devem ser cumpridos, executados por homens e por mulheres. Inclusive, eu escuto sempre o pessoal dizer assim, olha, eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se você ser feminista fosse algo que se opusesse ao ser feminino. E como se feminilidade e masculinidade fossem coisas assim tão naturais que você já nasce com aquilo, não aprende nada disso. Na verdade, nós somos ensinados, né, sobre os vários ser mulher na sociedade e os vários ser homens em sociedade. Por exemplo, será que existe algum gene que diz que homens não devem chorar e mulheres devem ser emotivas, que os homens devem ser mais racionais e as mulheres não, que lavar louça é algo que as mulheres fazem melhor do que homens, né? Que determinadas profissões ligadas às ciências exatas, por exemplo, não seriam adequadas para mulheres, mas os homens teriam mais habilidade para isso. Olha, são tantos estereótipos que são construídos que a gente passaria, acho que talvez, muito tempo falando sobre. Mas o que eu acho que é crucial dizer é que o mais importante para as mulheres, de maneira geral, se declarem elas feministas ou não, é desnaturalizar esses papéis, é conseguir perceber aquilo que está nos limitando enquanto indivíduos, sabe, enquanto seres humanos, que está impedindo que a gente tenha um plano de desenvolvimento só a partir de algo que as pessoas acreditam que a gente deveria fazer ou não, mas na verdade elas não sabem não, sabe? Acho que uma das grandes conquistas dos movimentos feministas de maneira geral e que é comum a todos esses movimentos é um processo de desnaturalização desses papéis. Porque para eu construir algo novo, eu preciso desfazer, sabe, Carol? Uhum. Eu preciso olhar para Carol, para Carol poder fazer algo novo, diferente do que as mulheres já faziam antes dela. Eu preciso dizer, olha, pode ir além, que isso aqui você não nasceu só para fazer isso. Tá, sabe? E, olha, avô novo, pode fazer outras coisas. Pode lavar a louça, não vai cair tua mão, não tem problema nenhum. Ninguém nasceu com um gene para isso. Entendeu? Não sei nem se o vô novo lava, mas é só uma... Eu sou profissional. É só uma inferência, né? Eu acho que a gente deve criar seres humanos funcionais. Uhum. Porque essa coisa do que a gente faz em casa, sabe? Isso é uma condição de sobrevivência. E se é uma condição de sobrevivência, é um dever social e não um dever de gênero, sabe? E quando a questão, por exemplo, avança para a violência? A gente fala sobre o feminismo, que muitas das vezes algumas poucas mulheres não defendem, no entanto, elas são submissas e sofrem com violência. Olha, resumindo um pouco essa questão, o machismo, o sexismo, a objetificação das mulheres, essa posição delas, eventualmente de forma subserviente, isso não é uma coisa que a gente cria individualmente, isso é uma coisa estrutural, está na base da nossa sociedade. Até 1879, as mulheres não podiam entrar na universidade. A primeira profissão permitida a elas foi a profissão de educadora e por muito tempo elas só puderam fazer isso. Se você for ver, na política, a maior parte das mulheres, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Norte, na história todinha da política das mulheres no Estado do Rio Grande do Norte, quase 30% delas eram educadoras. Por quê? Porque foram essas mulheres que primeiro tiveram espaço e que puderam projetar a sua voz e puderam exercer o seu protagonismo. É uma questão de condições, de educação, de base. É uma questão estrutural. É uma questão das estruturas sobre as quais a nossa sociedade foi soerguida. Até o Código Civil anterior, né, a gente mudou de Código Civil em 2002, a gente ainda falava em pátrio poder e não em poder familiar. O homem tinha o poder de decidir sobre o destino da família. Então, assim, como é que você quer que as pessoas sejam protagonistas? Como é que você imagina que as pessoas ocupem espaço? Como é que você quer que elas se desenvolvam plenamente? E aí eu digo aqui às mulheres, se você não dá condições para que isso aconteça, e como é que você se liberta dessas condições e desses estereótipos se a sociedade continua estruturalmente criando você para isso? Lhe veste de um jeito, tá? Claro que se você quiser se vestir assim, tudo bem, mas por que não lhe dar a oportunidade
de fazer diferente, de pensar diferente, de ter coisas diferentes. Por que não abrir possibilidades de educação e de consciência sobre a forma como a gente existe na sociedade? Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que, ao abrir essas possibilidades, você muda a base, você muda a estrutura. Quando você muda a estrutura, Vanúvia, então você deixa de ter uma predominância de protagonistas. Os homens vão ter que ceder e estão cedendo por inúmeras pressões sociais de grupos, de movimentos, etc. Os homens vão ter que ceder algum espaço, entendeu? Não tem, o espaço ele é limitado. Alguém tem que dar ali aquele espaço para que você esteja junto, sabe? E democraticamente a gente precisa alternar, Carol, sabe? Quando a gente pensa em paridade, 50-50, a gente não está pedindo... Eu sempre digo que quando eu uso o preto com esse colarzinho, e eu uso algumas variantes dele, eu lembro da Ruth Bader Ginsburg, que foi a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Perguntavam para ela qual era a formação ideal dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. E ela disse 9. 9 é a totalidade. Eu disse, 9? Como assim, doutora? Ela disse, sim, por tanto tempo foram só eles, porque por algum tempo não pode ser só nós. Acontece que hoje os movimentos não estão pretendendo que sejam só apenas a gente, embora que, teoricamente, faça sentido o que ela disse. Sim. Sabe? Quer dizer que, assim, historicamente, para a gente ter uma compensação, por muito tempo a gente vai ter que ser 85%, mas como é que a gente chega lá se a gente não constrói espaços? Por exemplo, na política, já que a gente está no cenário, por que a gente deixa para convidar as mulheres só para compor a chapa para fazer os 30%? Por que não é feito um trabalho de base? Por que a gente só lembra disso no ano político? Ou seja, é estrutural. Se a gente não reconstruir as bases, a gente não consegue fazer mudanças substanciais. Não dá para ficar só no simbolismo. A gente tem que partir para mudanças que mexam na estrutura do problema. A gente tem aqui algumas participações sobre o piso, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar, então talvez fique para a segunda as opiniões aqui dos professores sobre isso. Tem professor que não está satisfeito não com a questão do piso do município, mas enfim, a gente está no nosso tempo para a última pergunta, viu, professora? Pois não. Eu vi que a senhora fez uma divulgação muito interessante em suas redes sociais, onde também coloca essas discussões, essas pautas, sobre um apanhado de algumas leis interessantes, importantes para a mulher. Tem Lei Maria da Penha, Lei do Minuto Seguinte, eu acho que dá um programa cada uma dessas leis, viu? Lei do Feminicídio, Lei Stalking, Lei da Violência Política, a Lei Mariana Ferrer também. O Brasil, as mulheres brasileiras são bem amparadas em relação à legislação? Você veja que essas leis são muito recentes, né? Isso. E elas são fantásticas, elas são um conjunto de mudanças na estrutura, especialmente do nosso direito penal, que é muito relevante para a proteção das mulheres no âmbito da violência. Você sabe que a pauta que mais agrega é a pauta da violência, existe pouco dissenso sobre essa pauta. Tem muito mais dissenso sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? Sobre interseccionalidade, mas a pauta da violência é uma pauta que da boca para fora todo mundo diz que realmente defende, sabe? O problema é tirar do papel e, como eu disse, fazer uma mudança na estrutura. Porque se você não muda esses estereótipos de objetificação, de compreensão da mulher como patrimônio do homem, de combate à feminização da pobreza e combate até da pobreza em si, porque a violência ela decorre de inúmeros problemas que também estão na base da nossa sociedade. Por isso que a gente costuma dizer que combater a violência depende de políticas públicas integrais. Então, depende de saúde, depende de educação, depende de acesso ao trabalho, depende de um conjunto de coisas enorme que é dever do Estado, mas é dever também de cada cidadão. Então, nunca vai ser uma pauta só dos feminismos. Os feminismos são os movimentos que encabeçam, porque as mulheres são as principais vitimizadas. Esse material que você viu aí, que é muito bom, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Socializando o Direito. Esse Instagram é o Socializando, _, né? O Direito, que é do pessoal da UERN, um projeto de extensão da gente. E essa semana a gente passou a semana. Hoje sai o último vídeo exatamente sobre essa temática. Mandar um abraço, parabenizar. Eles têm um trabalho bacana, viu? Nosso tempo, infelizmente, já está no fim. A gente tinha muita coisa para conversar, mas precisa de mais alguns programas. Então, já fiquem abertos aqui o convite. Professora e advogada Fernanda Abreu, muito obrigada pela presença. Obrigada, Carol. Obrigada, Vanúvio. Obrigada a todos aqueles que nos ouvem de casa. Até a próxima. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, bom final de semana. Até segunda.
Muito obrigada pela audiência, companhia durante toda a semana. Segunda-feira a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM HD. Aproveite seu final de semana e até lá.